Agora, tem uma diferença muito grande entre o presencial e o digital, sabe? O digital é um espaço de baixa empatia. Isso tem muito estudo acadêmico mostrando isso, né? O presencial não. O presencial gera empatia. Você olha no olho, você vê a cara, você vê que a pessoa... Você se identifica, o cara tá cansado. Daqui a pouco você xinga alguém na internet, você conhece a pessoa. Aí você vê que ela é parecida com você. Você vê que ela também tá assustada, que ela também tem... Aí você fica amigo dela. Né? Acontece muito, esse cara me xinga, eu sou comentarista. Totalmente. Né? O tempo todo. O presencial gera empatia. Não, o digital não espere nada do digital. Ou quando eu entrei nessa coisa de rádio, televisão, o cara uma vez me deram um conselho: não lê comentário. Porque comentário... Viu, PG? Obrigado. No comentário. Mas ontem a gente teve uma conversa com alguém muito grande, que eu não vou revelar o nome, e ele fica incomodado com que ele sabe quase que nominalmente quem... Os haters. Não vale a pena ler, porque se você pegar assim, faz uma teste, os 5 piores comentários da semana, traz aqui pra conversar, a pessoa vai sair querido daqui. É incrível. Alguns não, né? Mas a maioria vai sair querido. Porque o presencial gera empatia. Presencial. E como isso é o problema da democracia hoje, né? Nós migramos demais pro digital, a empatia na vida pública caiu lá embaixo. Então todo mundo se odeia, Tem saída, Fernando? Aliás, desculpa, tem saída. Não tem no saída. digital não tem saída. Eu acho que tem que nos acostumar com isso, saber lidar com isso. Né? Por isso nós trazemos tanto psi aqui, tá? É verdade. Não, esse é um grande dilema contemporâneo. Tu falaste sobre um que eu achei muito interessante, que vai ser abordado no Fronteiras, que é a falta de uma vanguarda cultural, que a gente não tem mais, e esse é outro, né? Quando tu migra do presencial para o digital, a política mesmo vira um debate público de esgoto, né? Infelizmente. Tem algum outro, Fernando? Eu gosto muito quando tu traz isso. Outro... A gente tem falado sobre inteligência artificial, por exemplo. Não precisa falar sobre isso, mas quais são os dilemas outros que te parecem importantes e que vão estar presentes no Fronteiras? Ou não necessariamente vão estar presentes, mas na tua avaliação são importantes a gente debater. Não, óbvio que nós vamos ter um debate, por exemplo, do Assis Brasil, né, com o Lira Neto, sobre a construção de personagens, então, na ficção e na história. Né? Qual é exatamente essa fronteira? Já está dando vontade de morar no Fronteiras. Discussões maravilhosas, cara. E isso entra muito nisso, né? Quer dizer, onde é que você constrói o personagem, qual é a conexão dele com a realidade, como é que você seleciona da facticidade, da factualidade e produz, né, o texto. A Peninha fala isso. Ou o texto histórico. Né? Então, e aí vai ficar muito interessante, porque o Assis Brasil faz uma literatura que é muito próxima da história, né? E o Lira Neto faz história, mas eu quero saber exatamente qual é a linha de fronteira, sabe? Então, é óbvio que a inteligência artificial, ela tem o primeiro impacto dela, que ela produz um enorme ganho de produtividade, mas em parte nós vamos sendo substituídos, né? Infelizmente, colunistas não estão sendo substituídos ainda, porque a gente tem estilo, mas daqui a pouco alguém vai dizer assim: escreve uma crônica igual o Paulo Germano. Escreve uma coluna igual o Chico. Eu isso agora há pouco aqui. Nós estamos liquidando. Ela tira o autoral, né? A perspicácia. Tira ali, ó. Olha para aquele espaço ali, ó. Aquele é o Largo Davi Coimbra, tá? O Arthur Gubert, colega nosso, jornalista, pediu para a inteligência artificial, largou um monte de textos do Davi Coimbra para ela. Esse é o Davi Coimbra, aprende com ele. Aí ela, ok, o que você precisa? Eu quero que você agora escreva uma coluna como se fosse eu assistindo a homenagem que eu recebi do Largo Davi Coimbra. Se tu lê o texto... Não. Difícil. Na primeira e a gente leitura, mandou para Marcinha, esposa do Davi. Ela ficou apavorada e emocionada ao mesmo tempo. Da semelhança? É inacreditável. Vamos lá, nós estamos na pré-história da inteligência artificial. Tu tem toda razão. Acabou de sair para o mercado, né? 2, 3 anos. O que vai acontecer daqui a 5? Mas, Fernando, a gente choveu aos 5 anos. Tem um debate. Eu tô na fila, mas não é sobre isso. É sobre outra coisa. Vai. Isso, eu tô na fila pra outra coisa. Que é o seguinte: quando é que a gente vai usar a inteligência artificial e as tecnologias de um modo geral? Porque as tecnologias vão surgindo e elas vão ocupando espaços, né? Então, o que se ouve muito dizer é o seguinte: não, a inteligência artificial vai ser legal porque ela vai poder fazer coisas pra mim e eu vou poder me dedicar a outras, né? Ela vai fazer algumas coisas que robôs conseguem fazer e enquanto isso quando é que a gente vai usar a tecnologia para descansar? É isso, sinceramente, eu acho importante isso, porque cada vez a gente trabalha mais e tem mais tecnologia, tem mais possibilidade de trabalhar menos. Por que a gente não trabalha menos? A literatura sul-coreana já vem nessa direção aí, de dizer, Eu realmente acho isso importante no momento em que a gente está buscando qualidade de vida. Plenamente. Por que isso não tem os ocorre? otimistas, pessimistas, o Harari, que também veio no Fronteiras já, e ele escreveu um livro que eu não concordo. O último Nexus? O anterior o Homo dele. Deus. O Homo Deus. E ele dizia assim, não, a internet, a inteligência artificial vai gerar
uma classe de inúteis. E as pessoas não vão ter o que fazer, vão jogar videogame, ele diz isso, tá? Vai ser a nova religião e tal. Ele diz que não vai ter emprego para essas pessoas, elas não vão ser só desempregadas. Na minha opinião, isso é uma teoria completamente sem cabimento. Eu estava lendo ontem só sobre o tema dos super data centers que estão construindo no mundo inteiro, porque você tem que ter espaço de armazenamento de dados, né? E energia. A demanda por energia, está dizendo que cada consulta inteligência artificial equivale a 1 hora de uma lâmpada LED, não sei o que, os caras comparando um enorme custo de energia. Então nós vamos ter uma revolução de energia no mundo, uma enorme infraestrutura de data centers. Só aí imagina a quantidade de emprego, de engenheiros, de construção civil, de plantas de geração de energia. Então assim, as novas tecnologias, a ideia é que elas destroem emprego, as pessoas não vão ter o que fazer, é uma ideia completamente absurda. Coisa boa, Fernando, que eu sempre quis cuidar de data center. Eu ouvi numa palestra de Luciano Potter que Big Data, isso faz quando ele voltou de um SXSW, que o Big Data era o que há. Eu adoro a ideia, assim, você tinha no início do século XX, quer dizer, 70% das pessoas viviam no campo, né? E aí, agora você tem 3, 4% que trabalham no campo, outra cidade que não... pleno emprego. Nas economias mais avançadas, nos Estados Unidos é pleno emprego. Revolução tecnológica, pleno emprego. Então isso não vai acontecer. O que vai acontecer, eu acho que esse é um fenômeno muito interessante, as pessoas vão ter muito mais coisa para fazer. Certo? Eles não vão ficar... Porque há uma ideia bobinha, que as pessoas vão ficar na beira de uma piscina tomando água de coco, entende? Isso não realiza. As pessoas vão buscar eudaimonia. Mas não vão ter mais tempo livre. A realização humana. Já que a tecnologia faz um monte de coisa, não vai ter mais tempo livre para as pessoas. Eu acho que as pessoas cada vez vão ter mais tempo livre para fazer o que elas acreditam. Né? Sendo que elas não vão ficar na piscina. Não, claro, livre, mas se ela achar que é bom plantar. Fazer o que quiser. Esse é meu John Maynard Keynes, em 1930, escreveu Considerações Econômicas para os nossos netos, meus netos, que era para vai vencer daqui a 5 anos, é para 2030. E ele fez previsões. E ele disse que uma das previsões dele é que a produtividade vai crescer e tal, nós vamos nos livrar do problema econômico, que ele chamava, de ter que trabalhar para sobreviver. Claro que nós estamos longe disso para muita gente no mundo, mas essa é a tendência. Só que o problema é que fazer coisas que fazem sentido, que têm significado, que geram isso que os gregos chamavam de eudaimonia, que é a realização humana, dá trabalho. É uma ilusão, é sofrimento. Só que o sofrimento é bom. Olha, o Contar do Caligares, que era um grande amigo do Fronteiras, ele dizia assim, eu não quero uma vida feliz, eu quero uma vida que faça sentido. Uma vida interessante. Uma vida interessante, exatamente isso. Ele dizia, eu quero uma vida interessante. Vida interessante dá trabalho. Não tem vida interessante sem sofrimento. Se você ficar na beira de uma piscina ou na praia, a vida não vai ser interessante. Né? Então nós vamos trabalhar mais, mas eventualmente nós vamos trabalhar em coisas mais interessantes. Né? A minha pergunta é que tá tão bom esse papo aqui que agora eu não sei se não muda a minha pergunta, mas e como é que a gente vai... Ai, senhor, mas vamos tentar. A minha pergunta era um pouco do que o PG estava provocando, que é, e tu citaste a palavra democracia, que é da forma como a gente escolhe os nossos representantes hoje, né? Tem gente que já acha que tá diferente por conta dos algoritmos. Eu vou dar um exemplo bem rápido, que é, para um deputado, que era um deputado razoável, que conversava com A, com B, hoje ele tem que se posicionar muito para lá ou muito para cá, senão ele perde engajamento. Isso. E deputados que a gente via aqui, que vinham aqui na rádio hoje, dizem que a RBS é globalista, que não sei... Por quê? Porque ele precisa atender aquela base, porque ele precisa atender, senão ele não chega, né, nas pessoas, porque não dá o engajamento, e aí não se elege. Como é que a gente vai colocar a democracia? A moderação, né? A moderação tá fora de moda. Até mesmo, eu nem tava falando de escolha presidencial, mas poderia ser esse o caso. Nós estamos falando de escolha de deputado mesmo, assim, só se elege quem é muito faca na bota e o moderado não. Não, assim, o mundo não tá pros moderados, não. Pois o mundo não tá em nenhum lugar do mundo, assim, nas grandes democracias. Não é fenômeno exclusivo brasileiro, né? O ex-senador Anastasia, que era um ótimo senador, né? Um cara muito preparado, um professor universitário, um cara assim, ele saiu da política, foi pro Tribunal de Contas, saiu. E aí eu perguntei para ele, senador, por que o senhor saiu? Eu era amigo dele e tal, sou amigo dele. Ele disse, não sou youtuber, ele disse para mim. Pois, então... Não sou youtuber, eu não sei fazer, eu não sei lidar com esse mundo. Que tristeza. Né? E você vê uma cena do Congresso, muitas vezes, tá todo mundo assim, ó. Exato. Em vez que apontando a política, o celular para cima. Exatamente. Fazendo uma live. E a tribo digital que está aqui no celular não quer negociação. Ela quer que você seja radical. Porque se você não for radical nessa visão de túnel aí, nesse group thinking, você perde espaço. Então, quer dizer, você quer negociar algo, você quer... Política é negociação. A sociedade é diversa, você tem que fazer concessões, você tem que ouvir o outro, você tem que conversar com quem você não concorda.
tudo que a tribo digital não quer. Eu vou dar um exemplo de Porto Alegre, que é a Mari Pimentel, uma vereadora assim muito atuante, muito combativa, posicionada pro liberal, né? Sim. Acho que estou fazendo uma interpretação aqui, mas me parece que é ok, que é liberal, mais à direita, e ela fez um enfrentamento na área da educação. O que aconteceu? Ela ficou numa CPI que estava o PSOL, por exemplo. Ela não se reelegeu. Porque ela não se posicionou naquele campo. Ela precisou contra o inimigo. Isso, que seria o comunismo, o pessoalismo, sei lá o quê. Um deputado hoje, não estou dando ideia, tá? Não estou dando ideia. É ir na tribuna de qualquer assembleia ou congresso e tal, chamar o assessor dele, filmar bem um ângulo bom e faz um discurso irado e bomba na pois YouTube. Mas e aí? Aí não agregou nada, não agregou nada para a sociedade, não agregou nada em termos de política pública, mas criou um buzz, né? Então esse é um problema. Não tem assim, não vai tem melhorar? Vai melhorar. Eu acho que a única maneira de melhorar é a educação, assim, nós temos que discutir esse tema. Acho que temos que criar a liderança com um jeito diferente, então se possa. É um processo longo. Fernando Schiller deveria ser um integrante do programa, na verdade. Eu já falei isso. Para melhorar a nossa. Mas vamos lá, atenção. Mia Couto e Gilberto Gil, a Van Premier do Fronteiras do Pensamento, o Festival Fronteiras, no dia 28 de maio. E nos dias... Na Praça da Matriz. Na Praça Matriz. Nos dias 30 e 31 de maio é o festival e os ingressos já estão à venda. Depois dessa entrevista eles vão acabar. Então vá rápido, é verdade, vende ingresso. No festivalfronteiras.com, esse é o site para comprar o ingresso. Festivalfronteiras.com. Mas mesmo no dia 30 e 31 tem atividades gratuitas ali na Praça da Matriz. Só vou dar 3 nomes aqui para aguçar o interesse das pessoas. Né? Lázaro Ramos vai lançar o livro dele, A Nossa Pele. Pedro Bial, na área de comunicação, vai estar com a gente aqui. E um nome que todo mundo gosta, que eu acho um grande intelectual público do Brasil. Muita gente acha que ele é muito midiático e tal, mas eu acho uma grande estrela, que é o Leandro Carnal. É sócio do Timeline, porque é incrível, é aula e aula. E ele é um popstar, né? E eu acho muito legal isso. Então, eu não estou citando todos aqui, tá cheio de gente maravilhosa aqui. E é isso, queria agradecer aos parceiros também, ao governo aqui do estado, que foi muito legal, porque isso não se faz sem um apoio muito forte da sociedade. O secretário Caio lá. Tem um monte de gente aqui, quer ver? Banrisul, Icatu Seguros, Corsã, Unicinos, Unimed, Banco Topaz, Sulgás, CMPC, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça do Estado, Cúria Metropolitana, Multipalco, Eva Sofer, Prefeitura de Porto Alegre, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Até a bênção da igreja a gente tem. Bom, amém. Volte sempre, Fernando. Obrigado pelo carinho sempre. Um prazer te ouvir. Muito bom. Parabéns para você, abraço.